A hora que tu tem um dado, um sistema que te diz, tu tá jogando tantos por cento fora, a gente precisa bater uma meta para jogar tanto, tu acabou de botar uma métrica, botar um número, e tu tem como instruir e treinar o teu colaborador para trazer eficiência. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e conduzo esse voo. E vamos começar com um questionamento. Será que a tecnologia pode ser uma aliada também no funcionamento das cozinhas? Essa foi uma das questões respondidas lá em Chicago, nos Estados Unidos, na NRA Show 2025, a maior feira do setor de alimentos e bebidas do mundo. E para falar sobre essas inovações que foram debatidas por lá, ninguém melhor do que alguém que participou do evento. É por isso que eu recebo aqui no Plano de Voo o sócio proprietário do restaurante Rathskellen Baumbach, Matheus Baumbach. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, prazer estar aqui. Já torcendo para ter acertado a pronúncia do teu nome, mas tu já me disse que está acostumado, então faz parte. O nome em alemão é difícil de pronunciar, a gente já está acostumado com leves erros, mas tá tranquilo. Que legal, mano. Bom, e esse sobrenome é bastante falado, é bastante tradicional, porque o Matheus é da terceira geração do restaurante, que foi inaugurado pelo avô dele nesse ano, 2025. Foi a primeira vez que participou da NRA, isso, Matheus? Isso, primeira vez. Perfeito. Bom, levar tecnologias e ferramentas com inteligência artificial para dentro das cozinhas foi um dos temas muito abordados lá na feira. Para a gente conseguir visualizar isso, Matheus, que tipos de processos que são comuns em cozinha profissional tu acha que podem ser qualificados com o uso dessas ferramentas? Ferramentas, assim, de inteligência artificial, tu diz? Inteligência artificial, automação em geral, mas mais especificamente IA mesmo. Sim. Lá na feira, eles têm uma divisão bem grande em 3 galpões que a gente visita lá, que é o galpão de insumos, o galpão de maquinário assim, cortadores, fornos, etc. E tem um só por software, tecnologia e esses sistemas de gestão. Esse galpão, que é focado nisso, tiveram várias palestras que falaram sobre esse sistema. Então, tem algumas empresas que trazem soluções com isso, e aí eles estão tentando englobar, embutir a IA no meio do processo para ajudar o dono de restaurante nisso. Uma das palestras que a gente teve foi sobre modelos preditivos de IA, que para mim foi a melhor palestra de todas, porque eles usam um software que não tem aqui, né, mas se chama Restaurante 365 de 365 dias, e eles conseguiam cruzar dados para prever o quanto eles vão vender, o quanto eles precisam produzir numa cozinha. Só para ter noção, tá? Eles conseguiam medir de alguma forma quanto cada tarefa dentro de uma cozinha gastava de tempo para ser feita. Por exemplo, picar alho, picar cebola, limpar um filé, fazer essas coisas. E eles cruzavam esses dados com os pratos que usavam esses processos. Então, se eu pico alho, eu gasto 20 minutos para picar o alho. Eu uso em quais pratos? Nesse. E assim eles iam fazendo cada um. E cruzando esses dados, eles conseguiam ver que pratos eles tinham mais faturamento e menos faturamento. Então, eles conseguiam ver, será que tem algum processo na minha cozinha que eu estou gastando tempo e não está me gerando dinheiro lá na frente? Olha só. E daí eles cruzavam esses dados e viam, quem sabe aqui se eu trocar a receita, ou se eu trocar o insumo, ou se eu tiro esse prato fora do cardápio e ponho um novo, eu consigo resolver isso, para deixar a cozinha cada vez mais eficiente. E daí, isso é uma ponta um ramo dessa árvore, né? Porque daí, com esses dados, já consegue prever o quanto tu vai comprar, o quanto tu vai vender, que horas que vai começar a vender mais, que horas vai começar a vender menos. O restaurante ele tem um problema que grande parte do insumo dele é perecível. Então, tudo tu tem que fazer meio que acertar na tampa. Tu não quer que falte pro teu cliente e tu não quer que sobre. Sim. Então, tu tem esses modelos para acertar, que eles vão fazer cálculos, vão aprender com o decorrer do tempo, ajudam, em vez de tu contratar alguém para ficar ali fazendo esses cálculos para ti, essa ferramenta já te ajuda na hora. Pois é, e tem muitas coisas, a gente que já convive um pouco com a inteligência artificial, eu imagino que tenha, por exemplo, câmeras que identifiquem essa atividade. Como a gente tem hoje câmeras que identificam, ou sistemas acoplados a câmeras, né? Que identificam, por exemplo, em que área do restaurante o pessoal prefere sentar, que ocupa antes, depois, enfim, a média de idade em cada setor. Sim. Tudo isso é possível hoje fazer leitura. Então, você estava me falando que é um sistema
que ele vai muito além de identificar a quantidade que entrou, que saiu, que isso tu mesmo pode informar e tudo mais. Sim. Ele identifica a atividade na cozinha por tempo. Isso e mesmo. cruza com dados da saída dos pratos. Isso, da assim. tua venda, do teu sistema de PDV, que a gente chama, que é o teu sistema de venda, ele já cruza direto. Isso, rotatividade de insumos, por exemplo, né? Sim. Tudo isso pode aprimorar. Esse sistema, teve uma palestra específica sobre isso, mas daí tinha outras vertentes que também usavam o IA, que são de outros sistemas. Por exemplo, câmeras que estão acopladas com uma lixeira, que toda a comida que vai fora, tu consegue, por IA, ele sabe qual alimento está jogando fora, tu consegue calcular o quanto de dinheiro tu tá botando fora. E daí tentar, de alguma forma, mexer no processo para reduzir isso. Outra coisa seria... Outro que eu vi era uma outra balança, uma câmera também em 3D, que todo prato que saía da cozinha ou que voltava da cozinha, a inteligência artificial conseguia ver qual era o prato, ver qual era a temperatura do prato, a gramatura do prato, e daí ele conseguia cruzar, tipo, que horário sai mais esse prato? O que volta desse prato? Será que eu não estou servindo uma porção muito generosa? Será que eu posso diminuir minha porção? Quanto eu tenho que produzir? E daí vai tudo isso. Né? Então, imagina englobar tudo isso, tu tem uma máquina funcionando sozinha. Pois é, e isso acho que facilita até para mostrar para a equipe muitas vezes, né? O próprio desperdício, por exemplo. É muito didático muitas vezes, né? Para trabalhar com a tua equipe. Esse é um exemplo muito bom que tu falou, porque, por exemplo, meu avô, que abriu, ele não tem essa cultura de medir e de escrever. O meu avô, ele... é um baita cara, ele conseguiu, na perseverança, ele, tipo, tendo nada de estudo, conseguiu montar um grande restaurante. Mas, por exemplo, quando ele chegava para um funcionário e falava, para um colaborador e falava, tá indo muita comida fora. O quanto é? Sabe? Tu não tem muito argumento para falar isso. A hora que tu tem um dado, um sistema que te diz, tu tá jogando tantos % fora, a gente precisa bater uma meta para jogar tanto, tu acabou de botar uma métrica, botar um número, e tu tem como instruir e treinar o teu colaborador para trazer eficiência. Sim, já tem até alternativa. Olha, deixando de fazer isso aqui, ou corrigindo esse comportamento, nosso problema está resolvido. Exatamente. Muito melhor, né? E a questão ambiental, como é que tu vê assim? Porque vem a reboque disso, né? Naturalmente, acaba que a questão ambiental também tem um impacto. Sim, as empresas elas tentam trazer essa questão ambiental, mas a questão financeira ainda prevalece. A questão ambiental do desperdício, ela acaba vindo como um agregado secundário da questão financeira. Mas hoje, por exemplo, tem outras... Daí não na parte de tecnologia, mas na parte de maquinário. Lá nos Estados Unidos já é comum os restaurantes comprarem uma... É tipo uma máquina que faz adubo da tua comida que vai fora. Porque daí em vez... Assim. Isso, porque hoje, por exemplo, tu paga para alguém retirar o teu lixo aqui. Nessa modalidade onde tu tem uma composteira e tu faz o teu adubo, tu acabou de pegar aquele teu resíduo e tu tá transformando em faturamento. Né? Tu consegue vender para alguém aqui. Perfeito. Agora, a gente comentou, né? Eu tava falando que o teu sobrenome é conhecido, já é muito falado pela história que tem o restaurante, né? Da terceira geração. E a gente falava um pouquinho antes da gente abrir o microfone aqui, e agora a gente quer compartilhar isso com o público, né? Sobre inovar realmente num negócio tradicional, né? Conta um pouquinho pra gente como que é essa experiência e qual é esse caminho, por onde tu tá trilhando, assim, esse caminho da inovação. Então, muito da inovação que eu penso pro meu restaurante, isso foi uma coisa muito boa da viagem do Sebrae, porque não era eu viajando sozinho, era eu viajando com outras pessoas que são do mesmo ramo, que estão na mesma localização, que tem o mesmo público que eu. Então, são pessoas que podem validar aquelas minhas ideias. Às vezes eu tô pensando numa maluquice e eles falam, cara, isso não vai dar certo, sabe? Sim. Indo pra essa feira, foi o que eu te falei antes, né? Da vontade de voltar, demolir o restaurante, construir ele todo de novo. Mas eu enfrento um problema de cultura lá. Acho que não só eu, acho que qualquer pessoa, porque as pessoas, elas tendem a não gostar de sair da zona de conforto, né? E tu mudar um sistema, mesmo que tu saiba, mesmo que tu consiga comprovar pra pessoa que, vai ficar melhor depois. As pessoas têm uma certa resistência. Então, tu tem que ir aos pouquinhos, não pode desistir, tu tem que fazer um projeto de longo prazo. Esse sistema vai me trazer benefícios, eu consigo aplicar ele em quanto tempo? Até porque não é uma coisa que tu tenha dinheiro infinito para. Tem coisa que não é só mudar um processo, eu preciso investir numa estrutura nova, num maquinário novo. Perfeito. E falando em maquinário, justamente minha próxima pergunta, Matheus.
E NRA também traz muito disso, né? Então a gente está falando sobre hardware e software, né? A gente está falando sobre sistemas, sobre IA, e está falando também sobre essa automação, esses maquinários. O que tu viu lá mais diferente? O que chamou mais tua atenção? Tem duas coisas que chamaram a atenção, tá? A primeira foi que tem bastante coisa na parte de automação de processos, na parte de maquinário, mas que, na minha visão, não é viável ainda. Por exemplo, braços mecânicos que operam uma cafeteria sozinhos. Tu pensa, uau, que legal, não preciso mais do funcionário, um braço vai fazer tudo. Só que, tipo, na prática, tu vê, ele demora, por exemplo, 5 minutos para fazer um cappuccino. Cara, um ser humano demora muito menos. Sim. Então, ainda não é viável. Tá mais como tendência ainda. Isso, é uma tendência. Né? É legal por, tipo, tu montar um negócio que, é um robô que vai fazer teu café, por esse charme, mas por eficiência, assim, eu acho que o ser humano ainda tá melhor. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi as máquinas que eram aliadas do ser humano e ajudavam ele no processo. Então, por exemplo, lá a gente fez, não dentro da feira, mas a gente fez algumas visitas técnicas, né? E numa delas a gente foi numa cozinha dentro de um hospital. Serve 800 refeições por turno e à la carte. Muita coisa. Considerando ainda as limitações nutricionais de cada paciente. Então, imagina o tamanho da operação. E eles tinham um maquinário lá para fazer molhos. Era tipo uma panela grande que ficava mexendo e ficava cozinhando. E eles tinham uma bomba que transportava esse molho de dentro dessa panela e eles envasavam num saco e jogavam esse saco, depois de embalado, dentro de um tanque de água com gelo. E ele resfriava rápido, então ele meio que pasteurizava, né? Sim. E eles conseguiam guardar 28 dias na geladeira, esse molho. E daí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Eu gostei muito do processo, como é que eu vou fazer isso? E daí, tipo, eles só conseguem fazer aquilo porque eles têm um maquinário. E eu tô quebrando a cabeça até hoje, tentando ver como eu vou fazer isso aqui. Porque é uma solução muito boa, entendeu? Então, esse é um ponto, porque a gente tá falando de um processo automatizado, ou pelo menos parte dele, né? Pra ajudar o profissional, mas que tu entendeu que sim, pra mim é útil, né? O que tu acha que os empreendedores do teu ramo, né, devem levar em consideração nessa hora, da avaliação mesmo, assim, né? De escolher um maquinário, até porque, como tu falaste, eu não tenho dinheiro infinito para isso. Sim. Então eu preciso, daqui a pouco, eu até vou chegar lá, mas eu vou priorizar algum equipamento agora, depois eu vou buscar uma segunda modernização, enfim. O que avaliar na hora de escolher essa automação, esse equipamento? Sim. Primeiro, o que tu tem que ver é que uma dificuldade que todos os restaurantes têm é a padronização. Então, uma pergunta é, esse equipamento vai te trazer uma padronização que tu não tinha antes, ou tu ainda é dependente de alguém treinado? Se ele te traz essa padronização, ponto positivo, vale a pena. Claro, o preço também é importante, Sim. né? Outra questão é que tu tem hoje equipamentos que eles são... Como é que eu posso dizer? Eles são fornos normais, entendeu? Mas com apetrechos que te liberam tempo do teu colaborador para fazer outra coisa. Então, por exemplo, fornos com comando de voz, controle tipo de timer automático, quando tu entra ele reconhece qual alimento está entrando no forno, então ele já sabe, vai ficar X tempo aqui, vai ficar pronto. Isso entra na padronização, né? Mas a hora que tu tá tirando da responsabilidade do teu colaborador ficar cuidando daquilo, e é para ele cuidar de outra coisa, tu tá trazendo eficiência. Então eu acho que tem que ver o que é mais crítico na tua operação. E tu sempre calcular o longo prazo. Também calculando também que o equipamento vai precisar de manutenção, tanto corretiva quanto preventiva. Então, pensar, essa operação, eu preciso de uma pessoa para fazer a tarefa X. O equipamento custa, não sei, custa um número, sei lá, custa Y, sabe? O colaborador vai me custar quanto em quanto tempo? E daí tu tem que fazer esse cruzamento de dados. Perfeito. Considerando tudo que está envolvido, como tu falou, manutenção, tudo mais.
rede de assistência, tudo isso também, assim, ou a gente tá bem atendido, assim? Assim, tem muito equipamento bom já aqui no Brasil. As coisas que estão começando lá fora que não tem ainda aqui. Isso é importante a gente falar, né? Porque a gente tá falando realmente em tendências, mas já dá pra inovar muito, assim, né? Sim. Já dá pra quebrar algumas paredes Sim. da cozinha mais antiga. A única coisa que é um pouco triste, né, é que tudo é precificado em dólar, Sim. então aqui já chega um pouco salgado, mais imposto de importação que vem. E daí, querendo ou não, tu vai ter que repassar isso pro teu cliente pagar. Então. Mais um motivo para ser bem criterioso, né, na hora dessa escolha. E por isso que a gente convidou o Matheus para compartilhar tantas dicas aqui com a gente. Matheus, fala um pouquinho mais do negócio, assim, de vocês, né? Tu é chefe, né? Tu cozinha. Sim, eu quando comecei lá no restaurante, eu comecei lavando panela, tá? E daí depois que eu fui fazer um curso de cozinheiro profissional, mas eu comecei lavando panela, depois comecei ajudando a repor buffet, cozinhando, depois eu mudei o cardápio. Daí, depois da pandemia, eu comecei a trabalhar no atendimento, então fui maître. Depois trabalhei no financeiro, trabalhei no RH. Hoje a minha função é meio que uma função integralizadora. Eu cuido da operação e como os processos são feitos e tento juntar todas as peças para que elas funcionem bem. E eu tento também, além disso, tentar olhar o negócio um pouco de fora para tentar ver quais as melhorias que eu posso fazer. Hoje, lá no restaurante, a gente trabalha com 3 operações distintas. Olha só. Que é almoço buffet, de noite à la carte, e a gente ainda trabalha com eventos. Então realmente, muita coisa para integrar mesmo. E legal que tu passaste por todas essas etapas, né? Então tem essa visão bem... Bom, gente, por isso que o Matheus, né, veio até o Plano de Voo aqui para compartilhar essa experiência, para dar essas dicas à luz aí do que viu na NRA. Então, Matheus, te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui no Plano Obrigado, de Voo. eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aí. Gente, muito obrigado também a cada um que ficou com a gente até o fim deste voo. A gente sempre gosta, Matheus, de agradecer a todos que nos acompanham no trajeto dos nossos voos aqui do Plano de Voo. E lembrando que quem quiser conferir outros episódios do podcast, é só pesquisar por Plano de Voo aqui no Spotify. Não deixe de se inscrever para acompanhar os novos conteúdos e não perder nada. Esse episódio tem gestão de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, produção de Gabriela Perufo, roteiro de Micael Carvalho e técnica e edição de Tiago Barbosa, da Padrinho Conteúdo. Eu sou o Pedro Pereira e até o próximo episódio.